Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e a meditar junto comigo hoje no Evangelho de João, capítulo 19, parte 2. Ontem nós meditamos no capítulo 19 até o versículo 13 e hoje nós vamos meditar do versículo 13 até o versículo 26. Eu tenho dividido em partes porque é um capítulo com muita informação, então para a live não ficar tão longa e para a gente conseguir absorver o máximo desse capítulo, eu pretendo dividi-lo em 3 partes. Então, ontem nós fizemos a parte 1 até o versículo 13, hoje nós vamos retomar a partir do versículo 13 e vamos até o 26. E amanhã a gente conclui a partir do versículo 26. Amém? Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Hoje é a primeira vez que a gente faz nesse horário da tarde. Eu imagino que vai ter menos pessoas, ao vivo, mas foi o horário que eu consegui combinar hoje, porque hoje nós estamos iniciando uma turma nova, na nossa comunidade das Amigas de Jesus, na nossa comunidade fechada, que é o devocional 40 dias com Jesus. Inclusive hoje é o último dia para você entrar, se você quiser participar. E o devocional 40 dias com Jesus é uma comunidade fechada que nós temos com 2 encontros na semana, encontros terça e quinta às 20 horas, e que nossos encontros são no Zoom, com câmera aberta, microfone aberto, então a gente pode se conhecer melhor, conversar melhor. E a cada turma a gente estuda um livro, um devocional diferente, Na última turma a gente estudou aquele devocional Uma Vida com Propósitos, e nessa quinta turma a gente vai estudar esse devocional Plenitude, da Camila Vieira. Então, se faz sentido para você estar num ambiente, com mulheres segundo o coração de Deus, mulheres que estão alinhadas, em busca de viverem uma vida mais próxima do Senhor, de serem mais parecidas com Jesus, é só você digitar aqui Plenitude, que você vai receber um link para você participar ainda hoje. E essa quinta turma é a última turma que o valor do investimento para você participar dos 40 encontros ao vivo é 197. A partir da próxima turma, o valor vai ser 497. E nessa turma, por conta do Dia da Mulher, da Semana do Consumidor, você adquirindo a turma da noite, você ganha também o devocional da manhã, que é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que tem encontro segunda e quarta às 7 da manhã. Então tá de fato imperdível. Se você ainda não adquiriu, não tomou sua decisão, só digitar aqui Plenitude para você fazer parte. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida caminhar com as Amigas de Jesus. E se você tá aqui pela primeira vez, eu vou meditar com você nessa tradução da Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com a linguagem mais acessível, mais simples, e que várias de vocês eu sei que me mandam foto, que já estão adquirindo e estão sendo abençoadas por essa leitura de mais fácil entendimento. E se você também perceber, que essa aqui traz muito mais clareza para a meditação e você também quiser adquirir essa Bíblia, é só você me chamar depois no privado que eu consigo te enviar o link, tá? Por aqui eu não consigo. Oi, Cíntia, boa tarde, minha irmã, Deus te abençoe. Boa tarde, Lid, boa tarde, Tati. Tá cheia de amigas de Jesus aqui, mesmo à tarde. Solange, eu vim chegando aqui também. Vanessa, glória a Deus, sejam todas muito bem-vindas, minhas irmãs. Então vamos lá, vamos orar e convidar o Espírito Santo de Deus para nos dirigir. Eu sempre comento, que a Bíblia é o único livro que nós meditamos junto com o autor. Então, toda vez que você abrir a sua Bíblia, convide o Espírito Santo para te dar discernimento, para te revelar a verdade, para te trazer clareza, porque muitas vezes a gente abre a Bíblia, lê e fala assim, não entendi nada. Pode ser que a sua versão não seja uma das melhores, talvez seja uma versão muito antiga, tipo a Ara, que é de 60 anos atrás, então tem uma conjugação verbal mais difícil, tudo uma linguagem mais rebuscada. E pode ser também que você não esteja orando antes de começar a meditar, e isso faz toda a diferença. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá nessa tarde. Que maravilha, hein, Cíntia? Seja bem-vinda. Não sei quem é sua tia, mas Deus abençoe ela, que seja bênção na vida dela estar aqui. Boa tarde, Cláudia. Deus abençoe. Que bom que você está aqui, minha irmã. Um coração aí para você. Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Eu vou pedir agora para você respirar fundo, para você desacelerar. Não sei o que você estava fazendo antes de chegar aqui, mas eu quero que você
entenda que agora nós vamos ter um tempo à mesa com o nosso Pai. Um momento onde nós vamos ser alimentadas, onde vamos ser abastecidas da presença dEle, direcionadas. Então feche seus olhos, vamos conversar com Ele e convidar o Espírito Santo de Deus para nos guiar. Pai amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento de estarmos aqui nessa tarde, ó Pai, em unidade, Te buscando, ó Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, esse encontro. Eu santifico a Ti, ó Pai, esse encontro, e eu peço que a Tua presença, Senhor, venha nos dirigir. Me usa, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para que eu seja, Senhor, um instrumento de bênçãos, um instrumento da Tua bondade na vida das Tuas filhas. Que elas possam sair daqui, Senhor, revestidas do Teu poder, que elas possam sair daqui, Senhor, cheias, Senhor, da Tua paz, da Tua alegria, Senhor, do Teu amor. Que elas possam sair daqui, Senhor, com uma direção que elas precisam, ó Pai. Que elas possam sair daqui, Senhor, com o coração aliviado, com as emoções equilibradas, ó Pai. Que elas possam sair daqui, Senhor, com a Tua graça, Senhor, liberada sobre elas, em nome de Jesus. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos mansas e humildes como Jesus. Pai, nos ensina, Senhor, a nos tornarmos mulheres sábias, a nos tornarmos filhas, Senhor, mulheres segundo o Teu coração. Nos direciona nessa tarde, ó Pai, ministra o nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Então, nós estamos no capítulo 19 do livro de João. Ontem nós fomos até o versículo 13 e a partir de agora a gente vai para o versículo 14. Então, só para contextualizar, no versículo 13, Pilatos ele estava diante de um dilema, né? Ou ele era amigo de César, amigo do mundo, né? César, o imperador romano, ou ele seria amigo de Jesus, né? Ou ele inocentaria Jesus, ele seria amigo de Jesus. E quando nós somos amigas de Jesus, nós também somos inimigas do mundo. Então não dá para estar nos dois lugares, não dá para estar com amizade com Deus e amizade com o mundo. E Pilatos estava, né, nesse dilema. E aí eu fiz a pergunta, né? Que decisão você está tomando dia após dia? Porque nós também, todos os dias, nos apresentado dilemas. Eu vou ceder à vontade da minha carne ou eu vou ceder, né, à direção do Espírito Santo? Eu vou ceder à impaciência ou eu vou ceder à direção do Espírito, né, de ser paciente? Então, que a Tua graça venha nos envolver nessa tarde e que a gente venha sempre optar por caminhar mais próximo de Jesus. Então, lá no versículo 14, diz assim. Vou voltar no 13 para contextualizar. Ao ouvir essas palavras, Pilatos novamente trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal num lugar conhecido como Calçada de Pedras. A essa hora já era cerca de meio-dia, do dia da preparação, véspera da Páscoa. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. E gritaram: fora com ele, crucifique Jesus. Que? Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Nós não temos outro rei além de César, gritaram os sacerdotes principais. Então a gente vê aqui que até Pilatos, né, não conhecendo, né, o amor de Deus, não conhecendo as escrituras, tinha mais discernimento do que os judeus, do que os sacerdotes, né, do que os fariseus, porque Pilatos disse, ó, aqui está o rei de vocês. E o povo judeu gritava, fora com ele, crucifique Jesus. E Pilatos, sem conseguir entender, né, porque Pilatos várias vezes disse, não vejo condenação nele. E o povo judeu disse o que nós temos contra ele é que ele está blasfemando, ele diz que ele é filho de Deus. Então veja que interessante, né? Pessoas extremamente religiosas, que conheciam as escrituras, que oravam todos os dias, mas quando estavam diante do Cristo, não puderam discernir a presença de Deus. E eles escolheram Barrabás, né? Escolheram crucificar Jesus e escolheram libertar Barrabás. Então Pilatos disse, o que? Devo crucificar o rei de vocês? E aí aqui, no final do versículo 15, os próprios judeus, os sacerdotes, sim, cometem uma blasfêmia, porque eles dizem assim, nós não temos outro rei além de César, gritaram os sacerdotes principais, ou seja, eles detestavam César, mas para matar Jesus, eles abraçariam até César. Então
Então eles estavam totalmente cegos, né, pela religiosidade e crentes que eles estavam honrando a lei, mas não conseguiam discernir o Espírito Santo. E aqui no versículo 14, quando diz a essa hora já era cerca de meio-dia da preparação véspera da Páscoa, eu quero trazer um pouco de clareza para você sobre o significado da Páscoa. Porque muitas vezes a gente ouve Páscoa, 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 mas nunca foi ensinado para nós com detalhe, com clareza, e às vezes ficam muitos espaços, muitas dúvidas. Então eu quero explicar um pouquinho mais para você. Nesse versículo 14, o apóstolo João, quando ele diz assim, a essa hora, né, que Pilatos trouxe Jesus para fora, na calçada de pedras, a essa hora já era cerca de meio-dia, do dia da preparação, véspera da Páscoa. E o apóstolo João está trazendo para nós aqui a relação entre a Páscoa e a crucificação. E nós vamos entender essa relação. Porque no dia da preparação da Páscoa, o cordeiro pascual, né, um sacrifício, era abatido para ser comido na Páscoa. Então, nesse dia, né, na véspera da Páscoa, o cordeiro pascual era morto. E nós estamos falando de algo que foi escrito há milhares de anos antes, lá em Êxodo. Então, tudo que a gente está conversando aqui, né, no Evangelho de João, tinha sido escrito lá em Êxodo, no capítulo 12. Então, quando que a Páscoa foi instituída? Né? Lá em Êxodo, capítulo 12. Não sei se vocês já assistiram, né, desenho animado sobre Moisés. Você vê lá que Deus enviou 10 pragas ao Egito para forçar o faraó a libertar o povo de Israel, né, para libertar os israelitas. E a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos daquela nação. Mas Deus, ele poupou os israelitas. E de que maneira que ele poupou os israelitas? Eles pediram para que eles sacrificassem um cordeiro e com o sangue do cordeiro eles marcassem os umbrais das portas, e onde tivesse marcado com aquele sangue do cordeiro, daquele sacrifício vivo, o anjo da morte ia passar e não ia matar o primogênito daquela casa. Então esse é o contexto da Páscoa. E veja como que Deus, ele sempre está na direção de tudo, né? E isso é maravilhoso na palavra. Até quem tenta destruir, né? Até quem tenta matar Jesus, né? A promessa, acaba concordando com a promessa, acaba profetizando. E foram os judeus que capturaram Jesus nesse dia. Então, veja, os judeus que conheciam as escrituras, que eram mestres na lei, que sabiam talvez Êxodo 12 de cor salteado, sabiam recitar, decorado. Foram eles que capturaram Jesus nesse dia, sabendo que na véspera da Páscoa é quando se matava o cordeiro, e eles aguardavam o Messias tão esperado, e eles não conseguiam discernir, isso que é o mais interessante. Então eles pegaram Jesus, né, eles capturaram Jesus no dia da preparação da Páscoa. E eu quero te mostrar algo maravilhoso na palavra de Deus para que você possa perceber como que a palavra de Deus ela é perfeita, que ela é pura, né, e que ela nunca volta vazia. E eu quero que você veja a ordem e o contexto dos acontecimentos, como o que foi escrito há milênios lá no livro de Êxodo vai se cumprir aqui no livro de João agora. Então, o dia da Páscoa representava a saída do povo de Deus do Egito. Então, quando veio essa 10ª praga, né, de matar todos os primogênitos, só então o coração de Faraó amoleceu, né, e falou assim, então saiam daqui, não quero mais vocês aqui. Então, o dia da Páscoa representa a saída, né, do povo de Deus do Egito. E a ordenança de Deus nesse dia foi, vocês vão pegar o cordeiro, vão passar o sangue dele em volta da porta, né, nos umbrais, vão pegar o cordeiro, vão sacrificar, vão passar o sangue dele nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue e não vai entrar nessa casa onde tiver a marca do sangue do cordeiro. Então, a Páscoa começou a ser representada como o dia em que o cordeiro era morto, certo? E aí, o que acontece? Depois de 3 dias da Páscoa, eles tinham a festa dos primeiros frutos, ou festa das primícias. Deixa eu tentar exemplificar aqui para vocês. Então, eles pegavam as primícias, né, da colheita, os primeiros frutos da colheita deles. Eles pegavam os primeiros frutos, levavam até um sacerdote,
E aí o que acontecia? Eles pegavam os frutos e eles tinham um ritual em que o sacerdote apresentava para Deus os primeiros frutos daquela colheita. Então ele dizia assim: Senhor, está aqui os primeiros frutos para o Senhor, e agora nós te pedimos uma colheita igual, inteira a essa e a esses primeiros frutos. Nós queremos que a nossa colheita seja na qualidade, na intensidade, na beleza, em tudo de maravilhoso desses primeiros frutos. Então tinha esse ritual onde era apresentado ali os primeiros frutos. Então essa era a festa das primícias, eram colhidos os primeiros melhores frutos e apresentado ali. E o sacerdote apresentava para Deus e falava: Senhor, nós queremos uma colheita como esses primeiros frutos, nessa qualidade. E depois dessa festa da primícia, então tinha a Páscoa. Depois de 3 dias da Páscoa tinha a festa das primícias. E passados 50 dias da festa das primícias, tinha a festa dos Pentecostes, que era a festa da colheita, que seria a festa da colheita nessa qualidade dos primeiros frutos. E o que é interessante, que agora a gente vai analisar? Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. E, portanto, Jesus estava dizendo: eu sou o Cordeiro, porque lembra, né, que na Páscoa o Cordeiro era morto. Então Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, que era aquela tradição do povo de Israel, desde lá quando o Senhor tirou ele do Egito. E Jesus morre exatamente no dia da Páscoa. E, portanto, ele estava dizendo: eu sou o Cordeiro Pascual. E quem pegar o meu sangue, assim como foi orientado, né, que vocês pegassem o sacrifício e o sangue do cordeiro, vocês passassem nos umbrais das portas, e ali o anjo da morte não iria matar o primogênito daquela família. Jesus está dizendo: eu agora sou o Cordeiro Pascual, e quem pegar o meu sangue e passar na sua vida, quem me receber como o único e suficiente Salvador, quem pegar o meu sangue e passar na sua vida, passar na sua casa, o anjo da morte não entra na sua casa, o anjo da morte não entra na sua vida, e você vai viver para sempre, porque você vai ter acesso a uma vida eterna, a uma esperança de vida e vida eterna. Então isso é maravilhoso. Mas não bastasse isso, Jesus ressuscita na festa das primícias, na festa dos primeiros frutos, 3 dias depois. Lembra? Depois da Páscoa, 3 dias depois, vinha a festa das primícias. E Jesus ressuscita justamente na festa das primícias, na festa dos primeiros frutos, com o corpo glorificado. E esse primeiro fruto é apresentado para Deus. E esse é o primeiro fruto que nós queremos, uma colheita inteira igual a esses primeiros frutos. Ou seja, Jesus ali estava sendo um exemplo daquilo que todas nós vamos nos tornar quando nós ressuscitarmos com o corpo glorificado. Uau! Então, quando Jesus ressuscita ali, no dia da festa da colheita, na primícia, nos primeiros frutos, né? No dia da festa das primícias, dos primeiros frutos, ele é um exemplo daquilo que todos nós vamos nos tornar um dia ao ressuscitarmos com o corpo glorificado. Mas aí então tem a terceira parte, que é a festa de Pentecostes. E depois dessa festa, né, dos primeiros frutos da primícia, passam-se 50 dias, e então vem a festa dos Pentecostes. E aí a gente vai lá para Atos 2. E aí eu gostaria que você deixasse registrado aí Atos 2 para você ler depois o que acontece em Atos 2, né? Logo depois de João vem Atos, depois você medita em Atos 2. Então se passa 50 dias e o povo de Deus, né, os seus discípulos, estão reunidos em uma casa, orando, e estão em um mesmo espírito. Então o Espírito Santo vem sobre eles, que é a festa dos Pentecostes. E de repente ali, 3.000 pessoas são salvas, 3.000 pessoas recebem Jesus. E nesse dia chega o dia da colheita. E eles estavam colhendo o que aqui? Pessoas que seriam iguais aos primeiros frutos. E que primeiros frutos são esses? Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado, que é um exemplo daquilo que nós vamos nos tornar quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então essa é a nossa esperança. Se nós recebemos Jesus, se nós declaramos Jesus como nosso Salvador,
nós temos uma promessa de vida eterna. E a morte não é o final para nós, porque nós vamos voltar para casa e um dia nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado e nós teremos uma vida eterna, uma vida onde não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais doenças. Então veja como a palavra de Deus é perfeita, né? Se você vê toda essa cadência, toda essa estrutura se confirmando, ponto por ponto. Então, no dia da Páscoa, o cordeiro era sacrificado. E Jesus dizendo, eu morri no dia da Páscoa. Por quê? Porque eu estou expressando que eu sou o cordeiro sacrificado. E se você pegar o meu sangue, receber o meu sacrifício e passar na sua vida, passar na sua casa, o anjo da morte não vai poder mais tocar em você. Porque você tem uma promessa de vida e vida eterna. Uau! E aí, no versículo 15, né, continuando, como eu comentei, o povo judeu, no versículo 15, eles cometeram uma blasfêmia. Eles acusavam Jesus de blasfêmia, mas quem blasfemou foi eles, né? Porque eles disseram no versículo 15, não temos rei, senão César. O povo judeu disse isso. E na verdade eles odiavam e queriam se livrar de César. Mas para matar Jesus, eles abraçaram até a César. E aí, continuando o texto, no versículo 16, vai dizer assim, então Pilatos entregou-lhes Jesus para ser crucificado. E os soldados colocaram as mãos nele. Jesus foi levado para fora da cidade, carregando a sua cruz ao lugar conhecido como a Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali eles crucificaram Jesus e os outros dois com ele, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos pregou por cima dele uma tabuleta que dizia, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a tabuleta estava escrita em hebraico, latim e grego, de modo que muitas pessoas puderam ler a inscrição. Então, o que está acontecendo aqui, né? Quando alguém era condenado, as pessoas condenadas à crucificação não era por qualquer crime. Então, geralmente eram crimes hediondos, eram assassinos, por exemplo. Então, eles faziam uma plaquinha e penduravam no pescoço, né, da pessoa que estava sendo crucificada, e escreviam na plaquinha qual que era o crime daquela pessoa. Né, se ele era assassino, se ele era bandido, o que ele tinha feito. E na plaquinha de Jesus, Pilatos, ele quis zombar, ele tentou humilhar Jesus, mas na verdade ele estava profetizando. Por isso que eu falo, não se preocupa com quem tenta te humilhar, com quem tenta te passar para trás, quem tenta te enganar, quem mente para você. Não se preocupa, porque Deus, ele faz com que até o mal se converta em bem. Até o mal se converta em uma profecia sobre a sua vida, né? Uma profecia que vai te trazer, vai fazer cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida, que é boa, que é agradável e é perfeita. Então, todos os condenados, eles tinham uma plaquinha para que quem passasse ali soubesse porque que aquela pessoa está sendo crucificada. E os crimes eram crimes terríveis. Era assassino, era bandido, né? Os mais terríveis crimes. E na placa de Jesus estava escrito Rei dos Judeus. Porque Pilatos, várias vezes ele manifestou, né? Eu não vejo motivo para condenar esse homem. Do que vocês os acusam, né? E o povo judeu falou, ele cometeu blasfêmia. Ele diz que ele é o Filho de Deus. Ele diz que é o Messias que desceu do céu. E isso é um pecado, que ele deve morrer por isso. Então, Pilatos escreveu na plaquinha de Jesus isso, como não tinha, né, o porquê ele ser condenado, escreveu o Rei dos Judeus. E dessa forma, ele estava, de certa forma, zombando de Jesus e dos judeus. Então, Pilatos estava zombando, tentando humilhar Jesus, mas na verdade ele estava profetizando que Jesus era Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Só que algo muito interessante é que na plaquinha, no versículo 20, diz, o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E a tabuleta estava escrito em hebraico, em latim e em grego.
Então não estava só em hebraico, estava em latim e em grego. Então representava que Jesus não era só o rei dos judeus, mas era o rei do mundo, porque todas as nações poderiam ter essa ciência, né, de que quem estava sendo crucificado ali era Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então não se preocupe, né, quando a humilhação vier, quando a afronta vier, porque nada sai, né, do controle de Deus, e até uma humilhação pode se converter para o seu bem se você estiver no centro da vontade de Deus. Então busque estar sempre em concordância com a vontade de Deus, estar próxima de Jesus. Deixa eu ver aqui, continuando, versículo 21. Então os sacerdotes principais disseram a Pilatos, começou a incomodar, né, os sacerdotes, que eram os judeus, os líderes judaicos: mude isso de rei dos judeus para ele disse, eu sou o rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi, né? Não vou mudar. Então os líderes religiosos começaram a se incomodar, né? Mude, não é para colocar rei dos judeus, é para você mudar para dizer que ele disse que ele era o rei dos judeus. Uau! Versículo 23. Quando os soldados acabaram de crucificar a Jesus, dividiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles, e disseram: não vamos rasgar a túnica dele, porque era sem costura. Esse fato da túnica ser sem costura significa que era uma túnica valiosa. E isso que está acontecendo aqui em João 19 já tinha sido profetizado, né? Já tinha sido declarado que ia acontecer lá em Salmos 22, 18. Se você puder passear comigo, se você for comigo lá em Salmos 22, 18. Salmo 22, 18 diz assim, ó: repartiram entre si as minhas roupas e lançaram sorte para ver quem ficava com a minha capa. Veja, a profecia se confirmando. João 19, 26 e Salmos 26, 18. Anota aí para você ter as referências, né? Então, a túnica de Jesus era uma túnica valiosa. Então eles disseram: não vamos rasgar a túnica, vamos jogar os dados para ver quem ganha o manto. E isso cumpriu a escritura que diz: eles dividiram entre si as minhas roupas e tiraram sorte sobre a minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. E essa profecia, como nós vimos, está lá em Salmos 22, 18, né, que você pode deixar registrado aí para você saber com mais profundidade, né, o que está sendo dito aqui na palavra. E aí, continuando, perto da cruz de Jesus encontravam-se Maria, a mãe de Jesus, Maria, a esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto aos discípulos que Jesus amava, disse a ela: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está sua mãe. Daí em diante o discípulo a recebeu em casa. Mas a parte que eu quero trazer aqui para vocês é... Deixa eu pegar aqui. A parte que ele se refere a João. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto ao discípulo que Jesus amava. Grifem isso. Junto ao discípulo que Jesus amava. Jesus tinha 12 discípulos, né? Mas João era o único que estava ali aos pés da cruz com ele. João e a mãe de Jesus. Eram os únicos ali, né? Junto com a outra Maria e Maria Madalena. João era o único que estava lá. E João, ele se intitulava como o discípulo amado, né? O discípulo que Jesus amava. E nos nossos outros encontros, né? Nos nossos outros tempos de mesa, a gente viu que o nosso esforço não deve ser em amar a Deus, mas o nosso esforço deve ser em compreender o quanto nós somos amados. E foi isso que João fez. Pedro, por exemplo, ele negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque o esforço dele era em demonstrar que ele amava a Deus. Então, quando eu me apoio no meu próprio entendimento, na minha própria força, eu vou falhar. Então, Pedro, ele tinha um discurso muito bonito, né? Ele dizia: Senhor, se preciso, eu dou a minha vida por ti. Só que na primeira oportunidade, não foi nada disso. Ele negou Jesus 3 vezes. Já João, na mesma ocasião que Pedro negou, João, ele falou assim: não, eu sou sim discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele tinha compreendido o quanto ele era amado. Então ele não temia.
Ele entendeu tudo quando ele entendeu o quanto ele era amado. Porque quando você se sente amada, isso gera em você um gatilho de reciprocidade, de você querer oferecer o seu melhor. Agora, quando você foca em amar a outra pessoa, isso cria uma resistência em você. Você olha para as dificuldades. Então, quando você entende o quanto você é amado, isso ativa em você o seu melhor. E você fala, não, vale a pena entregar a minha vida para Jesus. Ele me amou primeiro. Ele me amou quando eu não merecia. Ele me encontrou, eu andava perdida e ele me encontrou. Então todos abandonaram Jesus, menos João, né? O discípulo a quem Jesus amou. E eu quero dizer que você é aquela a quem Jesus amou. Então se concentre nisso. Não se concentre na lei, não se concentre em regras. Se lembre o tempo todo disso, que você é amada. Que Jesus trocou de lugar na cruz conosco. Ali no lugar de Barrabás, nós éramos Barrabás. Se você não assistiu os últimos capítulos de João, eu te encorajo a ir depois no perfil, né? As lives ficam salvas. E você estudar, né? Dar play em todos os capítulos que você perdeu, porque vai te trazer muita clareza. Então que nosso foco venha estar em entender o amor de Deus por nós. Porque essa vai ser a única forma de nós sermos constantes e abundantes no Senhor. De nós não nos desviarmos nem na esquerda nem para a direita. De nós não nos sentirmos tentadas para irmos para os caminhos do mundo. Então todos abandonaram a Jesus, menos João, que era o discípulo a quem Jesus amou, porque ele buscava isso, compreender o amor de Deus, o discípulo amado. É assim que ele se intitulava. Então veja, não estava aos pés da cruz ali, naquele momento de dor, aquele momento desafiador, não estava aos pés da cruz aquele que sabia mais sobre teologia. Não estava aos pés da cruz aquele que servia muito a Deus na igreja. Não estava aos pés da cruz aquele que conhecia todas as leis. Não estava aos pés da cruz mas estava aos pés da cruz aquele a quem Jesus amava. Então o maior desafio do Evangelho não é amar a Deus, mas compreender o quão amada você é, o quão amada nós somos e permanecer nesse amor, lançando fora toda a ansiedade, toda a preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus é muito clara, né? Diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo torne conhecido do Senhor, né? Aquilo que você precisa. E se você voltar lá em João 15:9, você pode voltar aí comigo lá em João 15:9? Lá em João 15:9 diz assim, ó, Jesus dizendo para você, eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Permaneça no meu amor. Então é para você permanecer todos os dias, você renovar a sua mente de que você é amada, de que agindo o Senhor na sua vida, quem impedirá? Parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus, lembra do amor dele. Lembra que ele não prometeu que os dias seriam fáceis. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que ele estaria conosco, que ele estaria com você todos os dias. E quando nós temos o bom pastor do nosso lado, nós temos tudo o que nós precisamos. Coloca algo na sua cabeça, no seu coração. Renove a sua mente nesse momento. Tudo o que nós precisamos é da presença de Deus. Porque quando nós temos a presença, nós temos tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é como se fosse um sensor. E quando você se conecta com ela, quando você está cheio da presença, você vai chegar como se fosse no shopping, sabe? Quando você vai no shopping tem um sensor de presença, que as portas se abrem para você. Então quando você está cheia da presença de Deus, onde você chegar,
As portas erradas não vão abrir, porque você carrega a presença, mas as portas certas vão abrir para você. E você nem vai precisar se esforçar, porque a presença de Deus vai abrir as portas para você. Então, o que a gente tem que se esforçar? Para entendermos que nós somos amadas e para buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós temos que buscar e permanecer no amor de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos deixar que nenhuma ofensa, nenhuma raiz de amargura, nenhuma preocupação venha roubar a nossa alegria. A palavra de Deus diz: alegrem-se sempre no Senhor. Jesus já venceu. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, e pelas feridas dele nós fomos saradas, nós somos curadas. Então declare em nome de Jesus com ousadia a cura sobre as suas finanças, a cura sobre as enfermidades que talvez você tenha no seu corpo, a restauração no seu lar, restauração na sua família, a libertação que você precisa. Se posiciona, porque todo o poder e autoridade já foi entregue a você através de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, nós somos co-herdeiras com Cristo. E Jesus disse que nós poderíamos fazer obras ainda maiores que Ele fez. Então falta o quê? Falta nós enxergarmos quem nós verdadeiramente somos, nos enxergarmos como filhas. Que nós temos livre acesso ao Pai, através do sacrifício de Jesus. E apesar de nós termos livre acesso ao Pai, quantas vezes, quantos dias já se passaram que talvez nós fomos dormir sem nos relacionarmos com Ele, sem conversarmos com Ele. Então, talvez as coisas estão difíceis porque nós temos buscado primeiro as demais coisas. Nós temos buscado primeiro as demais coisas. E nós precisamos buscar primeiro a presença. Até o nome aqui do Instagram é Só Quero a Tua Presença, porque entenda isso, se você tiver a presença de Deus na sua vida, você vai ter tudo o que você precisa. Com a presença você tem tudo o que você precisa e você estará sempre satisfeita. E você vai exalar o bom perfume de Cristo por onde você passar. Amém? Então amanhã a gente vai retomar, a partir aqui do versículo 26. E aí a gente conclui o capítulo 19. Amanhã às 10 da manhã a gente faz o nosso próximo encontro. E eu quero reforçar o convite, se você ainda não tomou a decisão de fazer parte, da 5ª turma da nossa comunidade 40 Dias com Jesus, com encontros ao vivo, com câmera aberta, microfone aberto no Zoom, que é que vão acontecer terça e quinta às 20 horas. Então hoje nós vamos ter nosso primeiro encontro ao vivo. E essa é a 5ª turma, e a cada turma a gente medita em um livro, em um devocional diferente. Nessa turma a gente vai meditar nesse livro aqui, Devocional Plenitude, que vão ser 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida, em todos os pilares da sua vida. Então, se fizer sentido para você caminhar com as amigas de Jesus, se tornar mais parecida com Jesus, viver uma vida constante, onde você constantemente vai estar renovando a sua mente para você permanecer no amor de Jesus. Então, é só digitar aqui Plenitude, você vai receber um link. E essa é a última turma, que o investimento vai ser apenas de 197. A próxima turma já vai ser 497. Então, é uma grande oportunidade que está diante de você hoje. Se você puder, aproveita, que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, Tati. Eu sou a melhor amiga de Jesus. A Tati é mesmo, preciosa, maravilhosa. Deus te abençoe, minha irmã. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo na presença dele. Como é bom estar aqui, como é bom receber mais dele nas nossas vidas. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai amado, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por renovar as nossas mentes, ó Pai, renovar, Senhor, os nossos sentimentos com a tua palavra. Obrigada, Senhor, por ministrar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos lembrar, Senhor, do teu amor, do sacrifício de Jesus por nós. Que nós venhamos, Senhor, caminhar em concordância com a tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, declarar quem nós somos em ti. Que nós venhamos nos posicionar, Senhor, como filhas amadas. Que de maneira nenhuma, Senhor, dos nossos lábios venham sair palavras distorcidas, Senhor. Quantas vezes sem sabedoria nós temos dito que somos rejeitadas, que não nos sentimos amadas.
que nos sentimos injustiçadas, mas isso não é verdade, porque o Senhor nos amou primeiro, e o Senhor nos ama, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Talvez nós estamos hoje colhendo dias difíceis, ó Pai, baseado nas nossas escolhas do passado. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê condições de alinhar o nosso coração com o Teu, para que nós possamos, a partir de hoje, experimentar da Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Purifica, Senhor, nosso coração de toda injustiça. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, até mesmo pelas falhas e os pecados que nesse momento, Pai, nós não conseguimos reconhecer e nem perceber. Que todo o orgulho bata em retirada da nossa casa, da nossa família, do nosso coração. Que todo egoísmo bata em retirada em nome de Jesus. Que a Tua paz, Senhor, reine no nosso lar. Reine, Senhor, nas nossas emoções. Que o Senhor nos dê, Senhor, emoções equilibradas. Que o Senhor nos dê, Senhor, decisões acertadas, ó Pai. Que o Senhor nos encha, Senhor, com sabedoria. Nós queremos, Senhor, Te honrar com nossos atos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Nós não queremos ser somente ouvintes, ó Pai, da Tua palavra, mas nós queremos ser praticantes. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, nos dê condições, ó Pai, de Te servir, que nós venhamos rapidamente, ó Pai, tomarmos consciência das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos enganos, para que nós sejamos curadas, saradas, Senhor, pelo Teu poder e possamos, Senhor, caminhar como mulheres posicionadas, habilitadas para curar. Pai, eu creio que cada uma das Tuas filhas que aqui estão, o Senhor tem um propósito com elas. E eu peço, ó Pai, que o Senhor faça o coração delas, nesse momento, ficar abrasado pela Tua presença. Faça com que elas despertem, Senhor, para a missão que o Senhor confiou nas mãos delas. Que elas saiam, Senhor, dessa posição de vítima e que elas se tornem, Senhor, agentes de transformação, instrumentos, Senhor, da Tua bondade, do Teu amor, em nome de Jesus. Pai, visita agora cada lar aqui representado e derrama, Senhor, do Teu amor, derrama da Tua graça, ó Pai, derrama da Tua provisão. Libera, Senhor, bênçãos extraordinárias sobre eles, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Assim ora em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família em nome de Jesus. E até amanhã. Um beijo.